Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, hoje eu gravaria meu quarto áudio falando sobre fé. Mas como eu recebi alguns pedidos, um determinado pastor, ele entrou em contato comigo e disse: presbítero, eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu dirijo uma igreja, tenho bastante irmãos que congregam comigo, mas de uns dias para cá, eu tenho desenvolvido uma ansiedade, uma angústia, e estou sentindo que estou entrando em depressão. Aí ele disse para mim: pode um cristão ser acometido por depressão? Ele diz: me ajuda, presbítero, porque não tem como eu pedir ajuda para a igreja. Alguns irmãos, eles estariam achando que estou em pecado. Alguns irmãos estariam olhando torto para mim. E se eu falar alguma coisa na igreja que estou deprimido, muitos irmãos que têm recebido bênção através da minha ministração estarão se afastando da igreja. Mas eu preciso de ajuda. E uma determinada irmã também entrou em contato comigo hoje e disse assim: presbítero, eu estou sofrendo de depressão. O meu marido é dependente químico. Ele usa cocaína. Então eu senti em minha alma trazer uma palavra sobre depressão. O nosso irmão, ele disse: sinceramente, tive medo e vergonha. E por isso eu entrei em contato contigo. Eu sei que continuo confuso, disse ele. Ele é servo de Deus, é um cristão fiel, é um pastor. Mas ele interroga: pode ficar deprimido também aquele que é servo de Deus? Será que um cristão genuíno pode realmente sofrer uma depressão? Será que aquele que conhece a Jesus com intimidade e que se alimenta da boa palavra de Deus, que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, pode ser acometido por um triste quadro de depressão? Então me ajude, presbítero, diz ele. Muito bem, amados, diletos irmãos. Então eu vou começar uma breve jornada, não sei quanto dia. Eu vou deixar a mensagem de fé para gravar em outros dias. Eu parei no terceiro áudio, eu voltarei depois falando sobre o quarto, quinto, e até assim que Deus me conceder. Mas hoje eu quero falar sobre depressão e eu vou começar esse quadro hoje. E vou usar o Salmo 119. Nós vamos trabalhar esse Salmo por alguns dias. O Salmo 119, ele contém 176 capítulos. É um salmo bastante longo. Esse salmo, ele é precioso. É um salmo muito profundo. Ele enfatiza vigorosamente a própria Escritura Sagrada em todo o seu conteúdo. Eu, sinceramente, não sei quem escreveu o Salmo 119. Não posso afirmar que foi Davi, também não posso afirmar que não tenha sido Davi.
Mas eu posso deduzir que o autor do Salmo 119 amava e servia verdadeiramente a Deus. Vamos analisar então. Está escrito assim: de todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Salmo 119, verso 10. Talvez você esteja pensando, mas o presbítero vai falar sobre depressão em Salmo? Sim, deixa eu ler o Salmo, depois vamos conversar. O versículo 135, aliás, o versículo 114, ele diz assim, desculpa meus irmãos, tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra coloquei a minha esperança. É o Salmo 119, verso 114. O Salmo 119, verso 135 diz assim: faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus decretos. E o versículo 168 diz assim: na tua presença estão todos os meus caminhos. Está escrito assim: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os teus caminhos. O versículo 175 diz: viva a minha alma para louvar-te, ajuda-me os teus juízos. Muito bem, eu li esse salmo, amados irmãos, para dizer que em alguns momentos, esse escritor do Salmo 119, o salmista, ele se via em profundo estado de angústia, sentindo a sua alma abatida, em um profundo e angustiado estado de prostração. O Salmo 119, verso 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrima, fortalece-me segundo a tua palavra. O que o salmista está dizendo aqui a Deus? Ó Deus, a minha alma está triste. A minha alma está temerosa, angustiada. A minha alma verte lágrima. A alma é invisível, amados. Mas o salmista, ele percebia que a dor da sua alma fazia surgir lágrimas em seus olhos. Então, a dor da alma, o que é? É um sentimento de prostração, de angústia, de ansiedade, de depressão. Então é possível sim um cristão verdadeiro sentir-se deprimido. Ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrima. E ele pede: Senhor, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele pede que Deus dê-lhe fortalecimento. O versículo 82 diz ele: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Então, nós vemos aqui que não era só alegria que o salmista sentia. Ele sentia-se temeroso. Quando ele diz: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, é porque a promessa de Deus ainda não havia se cumprido totalmente na vida dele. E ele diz: enquanto digo, quando me haverá de consolar? Ele precisava de ter essa paz, esse consolo. O versículo 153, ele diz: atenta para a minha aflição,
Livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Veja bem, aqui é um servo fiel falando com Deus. Ele não havia se esquecido da lei de Deus. Ele não havia se esquecido que Deus era benevolente. Mas ele precisava de uma resposta. Então ele diz: atenta para a minha aflição. E livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Servo fiel, que não se esquece de Deus. Mas estava afligido. Estava deprimido. No Salmo 116, nós vamos ver esse salmo de Davi. Nesse salmo, igualmente, o autor, ele mostra uma palavra que Deus era o seu Senhor e a quem ele continuamente adorava. Ele diz assim: amo o Senhor. Salmo 116, verso 1. Invocar-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 2. Senhor, deveras sou teu servo. O versículo 16. Por outro lado, esse salmista reconheceu que estava sofrendo uma condição emocional mental quando ele disse: laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. É o versículo 3 do Salmo 116. Veja bem, ele deixa bem claro, ele diz: laços de morte me cercaram. Dentro da alma desse salmista, ele sentia acuado, como se ele estava prestes a morrer. É um estado de depressão. E ele deixa bem claro: angústia de inferno se apoderaram de mim. Ele estava angustiado. É como se ele estivesse no fundo do poço. Caí em tribulação e tristeza, disse ele. O que isso significa? Significa que ele estava em depressão. E aí ele continua a oração dizendo: volta minha alma ao teu sossego. Ele começou a falar com a alma dele mesmo. Ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O salmista passou a conversar com seu interior, com seu homem interior. Ele não estava falando palavras sozinho, ele estava conversando com a alma dele. Ele diz: volta, alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E ele continua dizendo com a alma dele: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Salmo 116, versos 7 e 8. O salmista, ele era um servo fiel de Deus. Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Mas ele passou por um momento de depressão. O Salmo 116, verso 10 está escrito: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele estava muito aflito, mas ele cria, ele acreditava, e é por isso que ele orava. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um estado de depressão, de angústia, de sofrimento, não abandone sua fé, não abandona a sua crença no Deus que pode agir a teu favor. Ele é a solução dos teus problemas. Ele pode agir. Ele pode colocar seus problemas e atuar na sua vida. Ele pode solucionar essa angústia. Qual é a origem da sua depressão? Qual é a origem da sua tristeza, do seu sofrimento? A irmã, ela foi bem clara comigo. Ela disse: presbítero, eu preciso de ajuda porque
eu estou deprimida, estou em depressão. E o meu marido precisa de ajuda porque ele é dependente químico. O pastor foi bem sincero comigo, ele disse: presbítero, eu sou líder da minha igreja. Eu sou servo de Deus. Eu sou presidente da minha congregação. Ele, na verdade, é o presidente do ministério. Mas ele diz: eu não posso revelar que estou deprimido para a igreja. Como eu posso fazer isso? Ele é servo de Deus. Quanto servo de Deus passou por angústia, amado? A Bíblia, ela conta história intrigante, inspiradora, desses homens que provavelmente viveu na época patriarcal, que foram servos fiéis, homens fiéis a Deus, mas que passaram pelo vale, pelo sofrimento, por angústia, mas não abandonaram a fé. Eles creram, e ao crer, Deus transformou os cativeiros dessas pessoas, libertando-os, libertando do seu sofrimento, trazendo paz para a alma, a paz interior. Esse teu sofrimento é passageiro. Essa luta que você está passando, essa crise existencial, esse momento de prostração, esse momento que você sente vontade somente de se isolar, de se enclausurar, de estar em um ambiente fechado, escuro, isolado, sem vontade mesmo de se alimentar, nem sequer de fazer sua higiene pessoal. Esse momento que você sente que o mundo está desmoronando debaixo dos seus pés, que você se encontra na profundeza, como se tivesse sido laçado por laço do inferno, como o salmista disse. Esse momento é passageiro. A luta vai passar. O Senhor, Ele estará atuando em tua vida. Eu trouxe uma mensagem pela manhã dizendo: e buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é momento de entrarmos na presença do Altíssimo. É contar para Ele na intimidade. O pastor, ele teve coragem ao falar comigo, porque ele sabe que eu não vou falar para ninguém. Eu não vou ficar comentando com ninguém, estarei orando por ele. A irmã teve coragem em me adicionar e pedir ajuda, porque ela sabe que eu sou servo de Deus, e como servo de Deus, eu estarei orando por ela. Então acredite, meu irmão, que as lutas, ela irá passar. No meu próximo áudio estarei falando, me aprofundando mais sobre esse momento de angústia. Vocês irão saber como se livrar por meio da palavra de Deus, curando a ferida da alma através da palavra de Deus. Esse é o primeiro áudio falando sobre depressão. Eu já falei muitos áudios sobre depressão, mas hoje eu estou falando que esse aqui é o primeiro que estou gravando novamente, falando sobre a depressão. Então que Deus vos abençoe. Uma boa tarde para todos. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, neste momento, orando, Pai, a favor do teu servo, da tua serva, que tem passado por momento de angústia, de depressão, de sofrimento, Pai. A alma desse teu servo está ferido. A alma dessa tua serva está ferida. Uma angústia, uma prostração, um desespero tomou conta da alma. Lágrimas surgem desesperadamente. Nem sabe o motivo, mas chora. Sente um aperto em sua alma, um desespero, uma crise existencial. Alguns, Pai, têm desejo de tirar sua própria vida. Então eu oro, meu Deus, pedindo: entre no lar, entre na vida desse meu irmão, desta minha irmã,
e traga paz, refrigério para a alma, a cura da alma, a cura espiritual, a libertação espiritual. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus. Amém e amém.